muitas vezes a gente fica em dúvida do preço que cobrar na hora aula. E eu já dei preços variados para muitos alunos. Preços variados. E tem um detalhe muito grande. Nessa pandemia está acontecendo muito. Surgiram muitas empresas que, infelizmente, fazem prova para os outros alunos, né? Mas aí eu não aceito pela questão ética, né? E isso, assim, e tem dificultado bastante, por quê? Porque muitas vezes a gente quer ministrar aula para o aluno, aí não, só quero resolver a prova. Aí, às vezes, a gente acaba baixando o preço da hora-aula, né, para ver se a gente fisga o aluno. E desde que eu percebi uma coisa, tanto no ramo de aula particular quanto no ramo de plano de saúde, no ramo de vendas, de modo geral, porque a gente não deixa de ser vendedor, né? A gente está vendendo nosso serviço. O cliente, ele só fecha se ele quer. Isso aí é fato. O cliente, o aluno, ele só fecha se ele quer. Então, como é possível a gente garantir essa estabilidade, né, em meio a essa instabilidade, contraditoriamente? Como é possível a gente cobrar um preço justo para a aula da gente dentro desse cenário tão instável? O que você acha? Deixa eu devolver a pergunta com uma outra pergunta, professor. O que você considera preço... Gente, fique à vontade para comentar, tá? Vamos tentar trazer aqui a dúvida do professor Arquimedes, com certeza é a dúvida de muitos professores brasileiros, né? Então, vou fazer um jogo de ping-pong, tá, professor? Eu vou voltar te perguntando o que é preço justo, professor Arquimedes? Gente, fique à vontade para responder aqui. O que é preço justo, na sua visão? Pronto. Aí depende do ponto de vista, né? Se do ponto de vista de aluno ou do ponto de vista de professor. Se eu for pensar nas noites que eu estava estudando na biblioteca da Universidade Federal, e se eu for pensar nessa toda essa trajetória, né? Então, eu elevaria o preço para cima de 100. Né? R$100. R$100. Isso, 100 para cima, né? Tá. Mas se eu for pensar no lado do aluno, na crise financeira, aí a gente chega, eu estou cobrando atualmente a média de 60 a hora aula. No site que eu dou aula por 120, lá fica 120, mas sendo que quando os alunos chegam, simplesmente eu baixo o preço para 60. É a minha média, 60 a hora aula. Mas eu acho que, sendo sincero com você, se tratando de uma aula particular, e eu pretendo ainda transformar minhas aulas numa mentoria, porque a gente, para ser uma coisa bem especializada para o aluno, porque às vezes às vezes o aluno está travado mesmo com um assunto e simplesmente a gente vai destravar. Então eu acho que tem que ser acima de 100, mas assim, atualmente eu estou cobrando 60. Mas por que 60, professor? Por que não 70? Por que não 50? Por que o preço justo é 100 e você considera que, no ponto de vista do aluno, custa 60? Na realidade, é porque foi o último valor que eu fiz, assim, mas assim, eu já cheguei a fazer 40 horas aula. Tendo em vista a situação socioeconômica do aluno. E eu vou ser sincero, teve casos que eu fiquei tanta compaixão do aluno que dei aula de graça. Mas isso porque o aluno te pede para cobrar 60 ou porque você acha, professor, que o aluno acha justo cobrar 60? Por que o 60? Você fala para o aluno, meu preço é 100 e ele reclama, ou você acha que o aluno já vai achar caro e você pode perder a oportunidade de ter o aluno? Como é que funciona no seu caso, professor? Acontece as duas coisas. Qual acontece mais? A segunda opção que você falou. Às vezes você vai, não, meu preço da minha aula já aconteceu, né? Já aconteceu também de eu chegar para a aluna e dizer, qual é o preço que você quer? E você acredita que teve aluno que me disse, olha, se você fazer assim, você está desvalorizando o seu... É claro. Faz essa pergunta para mim, professor Arquimedes. Eu sou um estudante, tá? Se você falar assim, meu preço é 100, mas quanto você está disposto a pagar? Pergunta para mim.
Meu preço é 100, mas quanto você está disposto a pagar? Professor, faz por R$ 10, por favor. Aqui a situação está complicada, professor. Aqui em casa, está feia a coisa aqui em casa, professor. No final de semana tem churrasco, com a carne super cara, o quilo da carne está cara, a gente viaja para caramba, mas a situação está bem complicada, professor. Entende, professor Arquimedes? Cancela o churrasco. É Cancela. churrasco, exatamente. Existem muitos mitos, gente. A professora Jaqueline coloca aqui, olha, um preço que justifique trabalho, barra tempo, barra qualidade, por que não resultado? Perfeito, gente. Gostei, Eu faço uma pergunta, professor, que é a seguinte. Vou compartilhar aqui um slide para a gente aqui dar uma olhadinha. Na sua opinião, professor Arquimedes, quanto vale um celular da Samsung, esse que está aparecendo aí? Na última live, eu chutei sempre por menos, né? Por menos, então, né? Aí então eu vou chutar para mais agora, né? E ele custa quanto? Olha, 1.400, eu acho. R$ 2.000. Esse aí com a canetinha bonitinha, ele custa em torno de R$ 2.000. Quanto custa um iPhone, professor Arquimedes? Olha, eu já vendi iPhone por 3.300. Mas não é o preço. Qual é o preço de mercado? Se você for numa loja da Apple, você paga quanto por ele? 4.000. 9.000. Sério? 9.000. Eu tinha esquecido. E olha que eu participei da outra live, eu tinha esquecido, viu? Esse aqui, professor, custa 2.000, 2.500. Já o segundo custa R$ 9.000. É a minha pergunta, eu vou voltar a pergunta para você. Qual dos dois você compraria, professor? Bem, na situação que eu tô... Mas qual você tem vontade de comprar? Deixa eu perguntar diferente. Qual você tem vontade de comprar? Veja, pelo que eu ouvi falar muito bem do iPhone. Eu tenho curiosidade. Eu cheguei a comprar para revender fazendo estratégia de milha. Se quiser, depois eu até posso te explicar. Muito legal. Mas realmente eu queria ter o iPhone. Se você tivesse R$ 9.000, professor Arquimedes, você pagaria 9.000 no iPhone? Não, se eu tivesse Se 9.000... ia... sobrando na sua conta. Né? Eu já ia dizer, ia ajudar para quitar as coisas que estão no meu cartão de crédito. Mas se custasse 9.000, você tivesse 9.000 na sua conta, podendo gastar com iPhone, você gastaria? Acho que sim. Mas por que não, professor, você não compraria um Android que custa 2.500 e economizaria o restante, professor? Assim, hoje em dia, realmente, na minha cultura de educação financeira, eu compraria o Moto G, na realidade, né? Que é não. A sua vontade, a sua vontade. Se você Mas, assim, se eu for fechar os olhos para o lado financeiro, eu faço o que eu quero, eu liberei geral, eu compraria o iPhone justamente pela questão, assim, da qualidade. Falaram que a qualidade de câmera dele é muito superior. Eu nunca tive, então eu tenho a curiosidade... Porque, como eu te disse, eu comprei para revender, tipo, eu nem peguei. Sim, mas o Arquimedes, se tivesse R$ 9.000 na conta, pagaria um iPhone. Pagaria por um iPhone. Eu vou dizer para você, eu não compraria um iPhone. Por que eu não compraria um iPhone? Mesmo que eu tivesse 9.000 na conta. Porque eu acho que um Android me satisfaz a minha necessidade. Não estou dizendo que é certo ou errado, não, tá, professor? Só estou trazendo aqui para contextualizar. Né? Eu pagaria 2.500, talvez R$ 3.000 num Android. Sabe o que é isso, professor? Percepção de valor. A sua percepção de valor com relação ao celular, que é parecida com a do meu filho. Meu filho só compra iPhone, porque ele diz que é muito melhor, porque tem mais qualidade, etc. Eu sou do time que compro Android. Onde eu quero chegar, professor? Isso é igual a aula particular. Na aula particular, existem alunos que vão pagar tranquilamente R$ 100 ou mais numa hora de aula. Existem outros que, se você cobrar 50, ele vai querer 40. Se você cobrar 40, ele vai querer pagar 30. Por quê? Porque a percepção de valor dele não é igual. Né? Eu gosto muito de compartilhar esse slide aqui, ó, que fala sobre isso, né? Valor e preço. Valor é o que a gente paga. Preço, professor, é o que a gente leva.
Então, preço é o que a gente leva, pessoal. Então, e o valor é o que... Desculpa, valor é o que a gente leva, preço é o que a gente paga. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui. Então, nesse caso, o aluno tem que ter essa percepção de valor. Entende, professor? Entendi. Então, se você descobrir, né? Eu descobri aqui, nesse momento, que se o professor Arquimedes tivesse R$9.000, ele seria um excelente candidato a pagar um iPhone. Então, se você tivesse 9.000 e alguém te ofertasse um iPhone a 9.000, você pagaria. Por quê? Porque você deseja consumir. É essa percepção de valor que a gente tem que passar para os nossos alunos.